Gênesis, no capítulo 1. É interessante pensar no corpo do culto. Porque eu não sei se você notou, toda a ideia desse culto aqui, tudo aquilo que a gente pensou, cantou, orou, ele tem uma direção. E essa direção é apontar para Jesus como centro de tudo. A gente cantou isso. A gente pensa que é tudo sobre Jesus, de ponta a ponta. A gente vai ler os primeiros versículos da Bíblia e vai pensar sobre isso. A gente pensa também, eu anotei aqui enquanto estava ali cantando, que Jesus é o alvo. Ele é o grande alvo, ele é a nossa grande busca. Ele é o nosso grande anseio. Jesus é o começo e é o fim. E eu queria começar do começo. Gênesis 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Versículo 4 diz assim: e Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E a gente pode parar por aqui por enquanto. Queridos, pensando sobre Jesus, eu começar do começo assim, é um pouco ousado, mas é incrível e belo isso. E hoje eu queria que a gente pensasse sobre a beleza da criação. A gente, lendo esses 4 primeiros versículos, a gente vê que há uma criação. Há um Deus que tira do nada e faz algo. E Ele faz algo pela sua palavra. E essa palavra que a gente acabou de ler, eu queria que a gente pensasse sobre essa grande beleza da criação. E sobre a beleza da criação, eu queria começar com a beleza física da criação. Porque se você reparar aí, esse texto, ele vai tratar detalhadamente da criação. Ele vai pensar na criação do dia e da noite. Ele vai pensar na criação do céu, do mar. Ele faz a separação das águas, do firmamento. Depois ele faz a separação da terra seca, da água. Depois ele cria a relva, as ervas, as sementes, as árvores com fruto. Depois ele cria as estrelas, as estações, os dias, os anos. Depois a criação do sol e da lua. Depois ele cria os peixes do mar, as aves do céu, os animais selvagens. E no versículo 26, ele muda a pegada dele. Ele fala: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Eu queria que você olhasse para essa criação e pensasse no autor dela, Deus. Eu queria que você pensasse na sua vida assim: você faz parte disso. Não vou falar de você como criação ainda, mas vou falar você como alguém que experimenta essa criação. Porque a gente pode pensar que cada cor, cada textura, cada aroma, cada sabor foi feita por Deus. Eu estou pensando sobre a criação e estou pensando sobre a criação física. E é engraçado a gente pensar que a história do povo de Deus sempre olhou para esse texto e amou esse texto. Mas eu e você, inseridos aqui, nesse dia, nesse ano, a gente olha para esse texto e absorve dele coisas diferentes e coisas mais profundas do que os nossos irmãos, por exemplo, há 100 anos atrás, nossos irmãos há 50 anos atrás, nossos irmãos há 10 anos atrás, com uma coisa chamada ciências, descobertas da ciência. E eu queria pensar um pouquinho sobre isso, porque, por exemplo, lá antes mesmo de Jesus, 2 filósofos gregos, eles pensam em algo que não tinha nada menor do que isso.
e eles chamam isso de átomo. Átomo é uma invenção de uma filosofia grega bem antiga. E ao longo da história a gente vai vendo que esse cenário muda. Você sabe disso, porque lá em 1917 um físico neozelandês, ele pega o átomo e ele entende melhor o átomo, e ele agora diz que o átomo, inclusive essa palavra átomo significa algo não divisível. Ele pega esse átomo e diz que sim, há divisão nesse átomo. E agora o átomo ele é dividido entre... Lucas, você estudou comigo e eu, assim, você sabe mais ou menos que eu, né? Dificuldade nessa matéria. Átomo é dividido em 3 partes: próton, elétrons e elétrons. Opa, boa, obrigado. Estava anotado aqui para a cola. Mas eu queria que você pensasse no tamanho da criação de Deus, nas coisas tão minuciosas que a gente não faz ideia. Se o átomo, que era a menor coisa que tem, Deus criou também a menor coisa que é a menor coisa. Tá? Vamos avançar um pouquinho mais na ciência. Agora para o ano de 2023. E eu quero não pensar só nas coisas pequenas, mas nas coisas grandes. Ano passado foi lançado um satélite chamado James Webb. Quem sabe? Quem está acompanhando? James Webb, há uns 3 meses, já mandou algumas respostas para nós. Ele está lá no espaço, muito longe. E aos 3 meses chegou para nós, para a NASA, fotos que ele registrou no espaço. Fotos de lugares não vistos nunca na história. Fotos de lugares mais distantes do que aquilo que a gente imaginava. Fotos de lugares onde Deus criou. Se nós pensamos aqui nas coisas menores que tinham, agora estou pensando nas coisas inacreditavelmente grandes, como o universo, que também faz parte da criação de Deus, que também revelam esse Deus e esse Jesus. Vamos andando. Lá no Salmo de número 33, a palavra de Deus diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele junta um montão de águas, e o reservatório encerra os abismos. E toda a terra teme o Senhor, que tremam todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. E a gente está falando da beleza física da criação. Disso que a gente olha, a gente admira, a gente gosta. Aliás, eu, por exemplo, como um dos pastores lá no Frade, tenho esse privilégio de ver a criação assim, e do lado da minha igreja, aqui do lado tem um mar, né? Não dá para ouvir o mar. Do lado da minha igreja tem um rio que dá para ouvir. E a gente lá, vamos fazer um minuto de silêncio aqui para a gente orar, não sei o quê. Aí a gente fica ouvindo o rio, a gente fica ouvindo a criação de Deus. A gente brinca que lá no Frade a gente esbarra nessa criação de Deus, né? Mas eu queria que a gente desse mais um passo. E agora a gente pensasse nessa criação como algo que tem um propósito. Essa criação, ela tem um propósito. E pensando nisso, eu lembro que quando a gente passa pelo concílio, para ser aprovado como pastor, uma das perguntas que o pessoal faz, que os pastores fazem, é: que argumentos você pode nos dar de que há um Deus, de que existe um Deus? E um dos argumentos que a gente usa é o argumento cosmológico, que diz que tudo na criação tem um propósito. E que se tudo na criação tem um propósito, é porque há um Criador. Simples assim. Esse é um dos argumentos que a gente usa. E a gente consegue pensar que o grande propósito dessa criação é o próprio Deus. Lá no Salmos de número 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia, completo? A obra das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e nem de nada deles houve som.
No entanto, toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam aos confins do mundo. Salmo 19. E pensando nesse grande propósito, que é anunciar a glória de Deus, eu penso em mais 2 exemplos. Meu primeiro exemplo é do pavão. Pavão, aquele bichinho que a gente vê de vez em quando. E o que marca no pavão é aquele rabo que ele abre, não é? Aquela cauda que ele abre, correto? E aí a pergunta é, por que aquela cauda? Alguém tem alguma sugestão? Sem medo de errar. Uma das sugestões é como seu artifício de defesa. Mas não é. Outros dão como seu artifício de atração, né? Aquela história lá do macho e da fêmea, né? A dança, do acasalamento, aquela história toda. Mas o que a gente descobriu é que o pavão não enxerga cores. Quem enxerga cores? Eu e vocês. O que isso significa? O pavão e a beleza do pavão é para eu e você, é para a gente apreciar. É para eu e você olhar para aquilo e pensar assim, há um propósito revelado ali. O propósito da criação, revelar a Deus. Amém até aqui? Amém. Eu queria dar um outro exemplo. Dei o exemplo do átomo, e depois fui para as galáxias. Dei o exemplo do pavão, e agora eu vou para o Sol e para a Lua. Esses dias eu estava pensando na distância entre eles dois. Qual é a distância do Sol para a Terra e qual é a distância da Terra para a Lua? E a distância entre eles, eu não vou lembrar agora qual é a quilometragem, mas a distância entre eles, entre o Sol da Terra, é 400 vezes menor do que a distância da Lua para a Terra. Ok? E pensando no tamanho deles, o Sol é 400 vezes menor ou maior do que a Lua. Ok? São números até aqui. Por que eu estou falando isso? Se fosse um pouquinho diferente, eu e você, a gente não contemplaria o eclipse solar ou o eclipse lunar. Por que tem um eclipse? Para a gente contemplar a criação de Deus, para a gente enxergar isso, e para a gente viver isso, e para a gente admirar isso, e para a gente entender que há um propósito nisso, há um Criador nisso. É Deus mostrando a si mesmo e a sua glória nessa história. Há um propósito na criação. E se a gente vai pensar em propósito, e a gente está lendo Gênesis, aqui no versículo 21, Deus nos dá alguns propósitos da criação. Deus fala para a gente dominar a criação, cuidar dela, multiplicar, cultivar, proteger. Ou seja, para tudo há um propósito daquilo que Deus criou. Há um propósito para o casamento, há um propósito para o trabalho, há um propósito para a vida, há um propósito na adoração. Às vezes tem gente que adora sem propósito. Não sei se você conhece alguém assim, ou já foi alguém assim, mas para tudo há um propósito. Para tudo há um motivo, e um motivo excelente. E esse motivo excelente sempre tem que apontar para alguém, para Jesus Cristo. Pensando nisso, uma ideia que eu gosto, que eu admiro, que eu tirei de um livro, diz assim: é nesse sentido que percebemos que Deus quer que a sua criação seja conhecida, e Ele usa a ciência. Que a sua criação seja cultivada, e Ele usa a agricultura. Que a sua criação seja apreciada, e Ele usa a arte. Que a sua criação seja governada, e Ele usa a política. Que a sua criação seja comunicada, e Ele usa a educação. É assim que a glória de Deus se manifesta de várias formas, através da sua criação. Amém até aqui? Posso seguir um pouquinho mais? Se eu falei sobre
a beleza física da criação, agora eu falei a beleza do propósito da criação, e eu quero falar da beleza espiritual da criação. Porque é nessa hora que a gente vê a grande lógica dessa história. É nesse momento em que a gente vê o grande sentido maior dessa história. Porque se tudo é para revelar a Deus, e Deus é um ser espiritual, a gente pode e a gente deve apreciar a beleza espiritual da criação. E nesse sentido que a gente pega esse texto de Gênesis e a gente faz um paralelo com ele no Apocalipse. Nesses primeiros capítulos de Gênesis, a gente vê algumas estruturas que se repetem no final da Bíblia, no Apocalipse. Por exemplo, lá no Apocalipse, lá em Gênesis, a gente vê o primeiro casamento, Adão e Eva. Lá em Apocalipse, a gente vê o último casamento, Jesus Cristo e a igreja. No Gênesis, a gente vê que esse casamento, ele teve as suas consequências, as suas intrigas ali, as suas crises. Lá em Apocalipse a gente vê esse movimento, essa história sendo restaurada, sendo ressignificada, não tendo mais defeito, não tendo mais erro, não tendo mais problema, não tendo mais dor nem sofrimento. É nessa hora que a gente vê para a criação como alguém que geme dores, como dores de parto. É o que a Bíblia diz. Porque a criação está aguardando algo acontecer. É nessa hora que a gente olha para toda essa criação e a gente vê ela como um reflexo ou como uma sombra daquilo que acontecerá um dia. E é o dia que a gente anseia. É nessa hora que a gente percebe que tudo isso que a gente vive aqui, a gente vai ver algo muito maior, muito mais espetacular. Se a gente aprecia, e tem gente que acorda cedo, ou tem gente que levanta para ver efeitos que acontecem na criação, nesse dia a gente vai ver com os nossos próprios olhos tudo aquilo que foi criado por Deus e dado um sentido para isso. É nesse sentido de o propósito espiritual que a gente entende quando a criação, quando Paulo diz em Romanos que a criação não salva ninguém, muito pelo contrário. Ela diz que você é indesculpável diante de Deus, porque não tem como você viver nessa criação e dizer, não há Deus, não existe isso. É o que a Bíblia diz. É nessa leitura que a gente faz, que a gente vê que todas as coisas têm que transcender. Todas as coisas, para ganhar o seu real motivo, para a gente entender o seu real motivo, a gente precisa entender que essas coisas transcendem. Por exemplo, a água. A água ganha o seu real motivo, o seu real propósito, quando ela transcende aquilo que ela é. Por exemplo, quando a gente mata uma sede. Que eu vou fazer agora, com a água. Ela transcende aquilo que ela é. Depois a água volta para a natureza. E essa água, ela transcende de novo. E ela evapora. E ela ganha o seu propósito de novo. Quando ela rega tudo de novo. A natureza tem que se ressignificar. Ela tem que transcender. Um relacionamento só transcende quando é mais daquilo que se espera dele. Agora, não é só mais um marido e uma esposa. Agora eles são um só. Eles transcendem aquilo que eles eram. Eles ganham um real propósito naquilo que eles eram. A beleza da criação e a beleza espiritual da criação é essa, porque ela aponta para a vida eterna no céu com Deus. Amém? Amém. Tô correndo? Tá bom de entender? Eu queria caminhar para algumas conclusões aqui em relação a isso. Porque se a gente vai falar sobre qualquer coisa, principalmente da Bíblia, a gente tem que apontar para uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, rapidinho, quem tem aí, em Colossenses, capítulo 1.
Colossenses capítulo 1. A partir do versículo 15, que diz assim, posso ler? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça, o corpo do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Até aqui. A gente está falando sobre a criação, e a gente está falando do grande elo da criação, da grande proposta da criação, o Senhor Jesus Cristo. É isso que a gente acaba de ler aqui, a imagem do Deus invisível, que nele reside tudo de bom e tudo de mais que perfeito, nele, em Cristo. A gente não pode falar da criação sem falar desse Jesus como o centro disso tudo, como o alvo disso tudo, como a espera disso tudo, como a reconciliação disso tudo. Lá em João, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, não tem razão nenhuma em nada se não aparecer a figura de Jesus nessa história. Se a gente pensar, eu quero pedir para você virar algumas páginas aí, agora em Efésios. Capítulo 1. Versículo 9. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele. Convergir nele todas as coisas. Na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O grande propósito de Deus é fazer convergir em Cristo todos os propósitos, todas as histórias, todas as estruturas, todos os pensamentos, todas as faltas, todos os medos, todas as alegrias, todas as angústias, todas as comemorações, é em Cristo convergido. E aí, mais um texto. Quando Paulo, lá em Romanos, no capítulo 11, Paulo passa 11 capítulos discutindo teologia. É difícil, é denso, é pesado. Ele passa 11 capítulos explicando algumas coisas. E na conclusão disso, quando agora ele precisa dar um ponto final nisso, porque senão ele nunca mais pararia. Lá no versículo 33 ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem dele foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que ele lhe seja restituído? E ele encerra com o versículo 36 dizendo: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, para sempre. A glória seja para ele,
para sempre. Amém. Tudo tem um alvo. Tudo tem um propósito. Tudo tem um grande sentido por trás. Eu queria encerrar a fala de um teólogo holandês do século passado, que ele diz que em toda a criação, em toda ela, e quando ele fala toda, ele está falando de tudo. Ele falou isso aqui antes do físico falar da divisão do átomo, mas ele está falando de tudo. Quando ele falou isso, não tinha viagens intergaláxias aí. Mas ele disse que em toda a criação não há 1 centímetro qualquer que Jesus não diga: isso é meu. Não há nada na criação, em toda ela, que Jesus Cristo não diga: isso é meu. Eu queria encerrar pensando nisso. Porque eu e você, nós fazemos parte dessa criação. Agora eu estou falando de você como criatura, tá? Não o filho desobediente, ou criatura, não. Estou falando de todos nós aqui, né? Nós que somos criados por Deus. E sim, há beleza física em nós. E claro que há gente que há beleza, bastante beleza. A Luciana, por exemplo, há bastante beleza física nela. E há pessoas que não têm isso tudo. Eu, por exemplo, tá? Há a beleza do propósito nisso, nas nossas vidas. Há um propósito. E esse propósito é belo, porque ele aponta para a beleza espiritual, que é Jesus Cristo. Pensando eu e você na nossa vida, nós como criaturas feitas por Deus, essa é a nossa realidade. A gente precisa transcender essas coisas. A gente precisa se enxergar enquanto criaturas, depois descobrir o nosso propósito e depois transcender para essa parte, para esse sentido de reconhecer que em tudo Deus é o dono, Jesus é o dono. É por isso que a gente ora pela recuperação, por exemplo, da saúde, porque Ele é dono de cada pedacinho. E não só dono, mas Ele teceu cada pedacinho do nosso corpo, cada grande ou pequena parte do nosso corpo. Queria que a gente orasse então, para encerrar. Eu queria te dar, esse primeiro momento, uma oportunidade de você orar e reconhecendo isso tudo, né? Reconhecendo o quão grande esse Deus é, Criador de todo esse universo, mas ao mesmo tempo é o Criador das pequenas coisas, e você é uma delas. E aí o próximo passo é de você entregar o seu propósito, ou você direcionar o seu propósito nele, para Ele. E o próximo passo, se você ainda não fez, é reconhecer nele como o Senhor de todas as coisas, como soberano. E é nesse momento que a gente se rende a Ele. Queria te dar esse tempo para você orar nesse instante. Depois eu oro para a gente encerrar aqui. Deus querido, nesse momento que a gente para agradecer ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Deus.
Muito obrigado porque a gente contempla um pouco do grande tamanho do Senhor, do grande ser que o Senhor é, mas que ao mesmo tempo se coloca não só ao nosso lado, mas dentro de nós, Pai. Seres tão pequenos diante disso tudo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque a gente consegue contemplar a criação do Senhor e admirar a beleza daquilo que o Senhor fez. Obrigado por isso. Obrigado, Deus, porque dentro dessa criação a gente se encontra, e a gente se encontra ali com um propósito, Pai. Com um propósito de fazer convergir em Ti todas as coisas. Com essa beleza espiritual de entender que tudo nessa vida é maior e mais importante do que aquilo que a gente pensa, porque tudo isso é um jeito de apontar para o Senhor, para glorificar o Senhor, para reconhecermos no Senhor como a grande atração desse mundo, com a grande espetáculo da criação. E aqui, Deus, a gente também reconhece o Senhor Jesus como fruto disso, como um fruto ativo disso, de alguém que criou, que nos criou e que se fez como nós, viveu como nós e morreu uma morte que nós não teremos, uma morte de separação do Senhor. A gente agradece por isso, a gente reconhece isso, a gente glorifica o Senhor por isso. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui nessa casa de oração, nessa agência do Reino, lendo um pouquinho da Tua Palavra. Muito obrigado, Pai. Obrigada. Continue nos abençoando a cada um de nós. Abençoe, Pai, cada um de nós, cada coração, cada casamento, cada lar, cada família. Por favor, Deus. Que a gente abra os nossos olhos depois dessa oração, precisando e entendendo que precisa enxergar um grande propósito nisso. Jesus Cristo em todas as coisas. E é no nome dele, o nome que está acima de todo nome, ao nome do Senhor Jesus que a gente ora. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém. Vamos nos colocar de pé, porque estamos louvando mais uma vez. Aquele que em suas mãos, né, tem toda a força, todo o poder. E que operando ele, quem impedirá? Né? Ninguém. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e cooperando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Em nós, em nós, venha a nós seu reino. Em nós, venha a nós a glória a Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, Senhor. Seja o centro,
centro.